Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos entrando ao vivo agora e hoje nós temos uma convidada especial. Eu vou chamar ela aqui. Não sei se vocês conseguem. Vamos lá. Carla, tá entrando. Hoje a gente tem uma convidada especial da empresa Simplifica aí Empreendedor, que é a Carla. Eu estou chamando ela aqui para participar ao vivo aqui da nossa live hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da organização de processos para se iniciar um novo negócio. Então, aqui a gente, em parceria com a Simplifica aí Empreendedor, vai falar hoje sobre o que a gente enxerga, né, como importante para se iniciar um novo negócio, por que a gestão de processos é importante, por que se precisa organizar um processo dentro de uma empresa, porque o que eu vejo é que muita gente sai assim, fazendo as coisas à torta à direita, sem muita organização e não consegue desenvolver o negócio. Deixa eu convidar ela aqui. Vamos lá, que nós estamos apanhando aqui um pouquinho, mas é normal. Segue o jogo, live foi feita para dar errada. Para dar errado. Acho que vai. Vamos aguardar um pouquinho ela entrar. E... Olá, isso aí. Oi, tudo bem? tudo bem? Boa Boa tarde. tarde. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então tá bom, também tô te ouvindo. Que bom, que bom. Deixa eu só escolher um filtro aqui. Vai lá. E aí, no Rio? Que cidade que você tá? Eu tô no Rio de Janeiro mesmo, Certo. cidade maravilhosa. Calor? Muito calor por aí? Tá chovendo bastante hoje, mas Chovendo? continua quente. É. Eu tô em Campinas, interior de São Paulo. Ah, que legal. A temperatura é bem mais amena, né? É, mais tranquilo. Com certeza. Muito bom, muito bom. Obrigada pelo convite, Alexandre. Que prazer Então, eu acho que tem conhecer. tudo a ver, né? Os nossos negócios, eles se complementam, vamos dizer assim. A gente Sim, ajuda novos empreendedores, né, a montarem os seus próprios negócios. E eu acho que o Simplifica aí tá aí para a gente simplificar os processos, né? Porque quando a gente fala exatamente. de novos negócios, existem muitos processos que os empreendedores encontram e eles acabam, eu vejo que eles acabam se perdendo um pouco nessa organização, é muita coisa para fazer e às É, vezes meio sem foco, às vezes sem saber para onde ir direito, eles acabam fazendo uma coisa, depois outra e acabam se é, atropelando um pouco e às vezes encontram dificuldades que poderiam ser facilmente desdobradas aí numa organização e sim, para eles desenvolverem o próprio negócio, né? exatamente. Isso mesmo, Alexandre. Essa é a ideia mesmo do meu projeto, simplificar essa parte da gestão, que muitas das vezes fica nebulosa, né? Fica uma coisa Sim, complexa. Principalmente porque quando a gente vai pesquisar aí na internet, né, os assuntos são muito voltados para pequenos negócios. certo. Para os micros, assim, ainda tem pouco comentário a respeito. E é uma realidade completamente diferente. Os Sim, pequenos negócios, eles estão num amadurecimento um pouco maior, onde tem uma quantidade de funcionários um pouco maior. Os micro, não.
os micro muitas das vezes estão sozinhos, né? Quando não muito, tem alguns parceiros que ajudam, mas ajudam muito na produção, na entrega. Tem que fazer tudo sozinho, na verdade, na maioria das vezes, principalmente quem está começando. E Sim. aí, realmente, quem está começando precisa vender, né? É a primeira coisa que É, precisa vender, fundamental, né? fundamental. E aí, acaba calhando de vendeu a beça, aí precisa produzir, aí empaca numa coisa, tem que produzir, tem que fazer, e vive apagando incêndios, a verdade é essa. É exatamente Porque isso. as coisas vão acontecendo, né? Quando a gente começa assim, as coisas vão acontecendo uma atrás da outra e vai vindo uma avalanche. Tá tudo dando certo, graças a Deus, estamos vendendo muito. Mas e aí? Tem todas as outras coisas, né? E aí, como você falou, acaba perdendo a questão da gestão e aí fica fora do foco. Quando fica fora do foco, acontece de ficar a gente frustrado, cansado, porque tá remando, remando para apagar os incêndios e resolver os problemas todos que se aparecem. A gente fica extremamente cansado e não consegue nem parar para raciocinar direito É e como difícil, né? resolver essas questões, né, de rotina, de organização, que parece que vai dar mais trabalho, porém, na verdade, é o que vem para dar menos trabalho, Menos para trabalho. focar no que realmente precisa focar, para trazer estratégias para o negócio, né? Não deixar as coisas muito apagando incêndio, né? A gente trabalhar com um pouco de planejamento, organizar a rotina, organizar as estratégias e aí seguir, né, um caminho para lucrar, para se dar bem, porque a gente tem que fazer jus ao que falo dos empreendedores, né? Porque quando a gente Exatamente. empreende, todo mundo pensa que a gente está nadando no dinheiro, Só está que fazendo não. nada. Só que não, né? Só É, que não. eu tenho essa visão também e eu acredito que eles às vezes ficam até desmotivados, né? Porque às vezes eles enchem a carteira de pedidos e aí não conseguem produzir, não conseguem entregar e aí se veem, né, fadados ao fracasso. Falar, agora eu vou ter que fechar, vou ter que recusar pedido, vou ter que voltar a trabalhar para os outros porque É, eu não consigo, né? Esse sentimento de eu não consigo me incomoda muito, porque eu acredito que a gente pode ajudar nesse sentido. A gente pode dar organização, a gente pode dar o processo, a gente pode definir as rotinas dessas pessoas, né? Porque eles acabam fazendo da maneira deles, mas amanhã ou depois você vai precisar de um colaborador a mais, você vai precisar de uma ajuda a mais. E se você não tiver aquela rotina bem definida, se você não tiver aquele processo bem desenhado dentro da empresa, se um colaborador faltou, você consegue realocar outro e tem a rotina definida, ele sabe o que fazer, né? Ele não fica totalmente perdido. Às vezes um vai fazer de um jeito melhor, o outro vai fazer de um jeito um pouquinho mais deficiente, mas eu acredito que vai otimizar o processo dentro da empresa e o empreendedor vai ficar voltado exclusivamente ao que ele sabe fazer de melhor, né? Então, assim, alguns processos de operação, às vezes entrega, embalagem, recebimento, isso daí ele pode delegar, ele deve delegar, inclusive. Eu acredito nessa visão, porque ele tem que focar naquilo que é bom. Às vezes ele é bom em vender, então vai para vendas. Às vezes ele é bom no controle financeiro, fica no controle financeiro. Às vezes ele é bom naquele artesanalmente fazendo aquele produto, vai fabricar o produto, vai treinar pessoas também para fazerem do mesmo jeito que você faz, né? Exatamente. E isso envolve também muito autoconhecimento, né, Alexandre? Sim. A nossa jornada empreendedora, para a gente atingir esse nível que você fala, né, de saber onde atuar, tem que ter um autoconhecimento também. E a gente passa muito tempo buscando isso, e é algo importante para justamente nos pautar nas decisões, né? O autoconhecimento de a gente saber onde que a gente precisa atuar, onde a gente vai atuar no nosso negócio de forma mais, né, contundente, e as outras partes que a gente pode delegar. Delegar ou buscar uma ferramenta automatizada, né? Sim. Porque a gente também conta aí com muitas ferramentas que podem automatizar determinadas tarefas e facilita muito a nossa vida, né? Totalmente.
nos traz aí um ganho muito grande de lucratividade, porque às vezes nem sempre a gente foca em contratação de pessoas, porque desenvolver pessoas, encontrar pessoas que façam as coisas, a gente tem dificuldades, né? Tem dificuldades. O nosso país nos limita em muitas coisas para a vida do empreendedor. Mas se a gente tem um aumento assim enorme de empreendedores nesse país, é porque a nossa esperança é muito boa. É boa. Eu brinco que se a gente consegue construir um negócio aqui no Brasil, a gente consegue construir um negócio em qualquer país do mundo, né? Qualquer lugar. Só tem que exigir sucesso, né? Aqui só tem guerreiro, né? Exatamente. E a gente fala de ferramentas que hoje podem ser Excel, né, Word, PDFs, né, automatização de chats no WhatsApp, no e-mail. Não são nem ferramentas que custam alguma coisa, né? A gente às vezes tem a ferramenta ali na bandeja gratuita e às vezes não consegue fazer a correta utilização daquela ferramenta, né? Exatamente. E aí, por isso que vem a questão da organização, a gente saber o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, quais são os recursos que devem ser empreendidos nisso. Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar, entender um pouquinho, o que é um processo. Processo é uma rotina de tarefas onde tem uma entrada, um processamento e uma saída, né? Entradas podem ser informações, processamento vai ser algum tipo de relatório que vai sair aí algum dado importante para a tomada de decisão, né? Ou pode ser a execução de uma tarefa em si, como entrada de matérias-primas, o processo da produção em si e sai o produto acabado. Então, esse é o conceito de processos, né? Sim. Então, a partir disso, o que a gente pode ter no início de um empreendimento, né? O que a gente precisa focar de processos para organizar? Né? Eu oriento assim para os micronegócios ou pequenos negócios que estão realmente em fase inicial. Primeira coisa é a parte das vendas, né? Claro, tem que organizar as vendas. E como que se organiza isso? A parte das vendas, ela tem uma outra partezinha que é chamada de marketing, né? Que a gente hoje em dia muito confunde, que parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. Não é. São coisas e focos diferentes. Mas no marketing a gente vai se preocupar com a divulgação e aí definir quais são os meios de divulgação, qual é o público-alvo, né? Essas questões todas, quais são os clientes que se quer atingir. Isso a gente precisa definir direitinho. Então, os processos de marketing vão envolver definir o público-alvo, definir as formas de atingir esse público-alvo, definir os recursos que vão ser necessários para fazer anúncios, se vai fazer anúncio ou não, ou outros tipos de... Hoje em dia a gente fala muito no meio digital, né? Em divulgação digital, principalmente pelo Instagram, que é a tendência do momento. Mas a gente não pode ficar focado só nisso, né? Eu, particularmente, tenho uma experiência muito boa com grupos. Alguns grupos que eu participo, assim, principalmente quando eu comecei, me fortaleceram muito, porque me aproximaram das pessoas, né? Foram grupos que me deixaram mais próximas, as pessoas me conheceram com mais proximidade e foi onde eu consegui mais transformação para vendas. Então, participar de grupos, mesmo que seja na internet, é algo, sim, que vale muito a pena. Tem grupos... Comunidades, exatamente. Tem grupos, como aqui no Rio, tem o Clube do Empreendedor. A gente paga uma mensalidade todo mês e participa desse grupo com vários cursos e rodadas de negócios, apresentando os negócios para outros empreendedores, né? Então, tem diversos movimentos nesse sentido e aí é importante definir. Em sua região, quais são os meios de divulgação? É rádio? É jornal? É panfleto? Boca a boca, né? São os influenciadores, né? Tem influenciadores no digital, tem influenciadores pessoais, né? Um grupo de amigos, pessoas próximas que podem ser influenciadores, podem ajudar a divulgar.
Então, tudo isso tem que ser definido nesse processo de marketing. E aí, passando para o processo das vendas, né, a gente vai ver uma rotina desde... Isso é importante. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tudo bem. Na parte das vendas, isso é assim, a gente precisa focar. Como que vai ser feito o pedido, né? Essa organização. A gente vai ter um bloco de pedidos, a gente vai anotar numa planilha de Excel, a gente vai usar, quem é que vai fazer, quem vai ser responsável por anotar os pedidos. E desses pedidos, por que é importante anotar os pedidos? Porque depois você tem os dados do cliente. Total. Vão gerar dados para tomada de decisão depois. Então, anotar o pedido é fundamental, né? Então, tem que ter nesse processo de venda de pagamentos, negociar aí as questões das formas de pagamentos com fornecedores, verificar se vai ser a maquininha, se vai ser link digital. Todas as São condições possíveis. Precisa estudar direitinho. Depois tem a parte da entrega, como definir, como que vai ser feita a entrega, né? Desse pedido. Qual vai ser o prazo? Se for uma entrega tipo... Tem sempre que ter um plano A, um plano B, um plano C, porque a pessoa pode falhar, né? A pessoa pode adoecer. Então, se você conta sempre com... certo. Tem sempre que ter um plano B. Então, vai Sim. um delivery, né? De casa mesmo, alguém conhecido, vai contratar um... fazer o registro dos pedidos das vendas, como organizar as entregas. E depois vem para a parte da produção, que está aí no meio disso, né? Como que você organiza essa produção? Quais são os recursos que vão estar, né, vão ser necessários? Quanto de venda, quanto de lucro? E aí a gente entra na parte do estoque e finanças, que são outras rotinas, outros processos que eu identifico. Estoque precisa ser sempre o menor, porque estoque parado é dinheiro parado. Então, é importante ter uma organização boa dos pedidos, de demanda, né? O quanto você vai definir lá no seu marketing, quanto você vai querer vender. As primas, quanto de material acabado, né? Fala, Alexandre. Tá picotando um pouquinho, mas eu tô te ouvindo. Então, tá. Não, eu vejo assim, eu acho que a gente tem vários macro processos, né, que são processos maiores, e aí eles vão derivando para
processos um pouquinho menores, né, para microprocessos. E aí dentro de cada área maior, vamos se chamar assim, a gente consegue delimitar várias pequenas rotinas dentro dessas atividades. Eu acho que dessa forma a gente consegue visualizar o processo da empresa, o processo do negócio de uma forma mais clara. E o empreendedor ele consegue enxergar onde que está com um processo bom, às vezes onde que está com um processo mais deficitário, e aí ele consegue atuar em cima daquele microprocesso ou daquela área mais abrangente, né? Então eu acredito que marketing, vendas, produção, né, entrega, controle financeiro, controle de estoque, são macroprocessos que a gente pode mapear e derivando isso daí para dentro de cada grande área dessa daí, a gente vai ter vários processozinhos que a gente vai conseguindo desenvolver para fazer que aquela roda gire, né? Aquela Isso pequena mesmo. engrenagem dentro gire. Isso mesmo. E quando a gente organiza isso pequeno, organizado, a gente sabendo o quanto a gente vai conseguir produzir, o quanto vai conseguir entregar, o quanto vai conseguir, né, já estando organizado. Então, fazer Dá para ter previsibilidade também, né? Dá para a gente saber. para ter informações. E essas informações vão ser fontes para a tomada de decisões. Então, quando a gente pensar, isso depende de financeiros para comprar para produzir, talvez uma máquina, né? Então, tudo funciona como uma engrenagem. Para a gente definir, eu quero vender 50% mais, a gente tem que saber. Tá. E quando a gente tem isso organizado, a gente sabe exatamente como fazer. Com certeza. Então, não vai criar um anúncio, botar para vender e depois ter problemas para produzir. Não conseguir entregar, exatamente. Fica ruim, né? Pode ter problemas para entregar e aí vai gerar insatisfação no cliente, pode perder o cliente e pode levar o seu negócio à falência, talvez. Porque os clientes que vão falando mal, os clientes que então, é melhor a gente construir aí relacionamentos com bons feedbacks, com certeza. Mas hoje eu ajudo esses pequenos empresários, né? Porque o que acontece? No meu segmento aqui, a gente ajuda gesseiros, instaladores, empresas de gesso, de reforma, de construção, a construírem a sua própria loja. Porque eles começam muito mão na massa, né? Eles fazendo o serviço, eles fazendo as instalações, né? E começam a fazer um relacionamento com seus fornecedores. Então, eles começam a comprar, muitas vezes, em grandes quantidades e conseguem uns preços melhores. E aí eles têm colegas no mesmo bairro, têm colegas na mesma região, têm colegas no mesmo condomínio. Às vezes eles pegam uma obra dentro de um condomínio, eles começam com alguns colegas. Aí eles começam a vender esses materiais para os colegas. Por quê? O que acontece? Eles descobriram bons fornecedores, fabricantes, grandes distribuidoras, etc. E eles viram que vender também gera algum lucro para eles na venda dos materiais. Então, eles começaram a pensar no negócio deles de uma forma diferente. Além deles executarem a mão de obra, que já é o que eles sabem fazer,
eles começaram a ver que eles poderiam também vender esses materiais ali na comunidade deles. Então, eles montaram uma pequena loja, às vezes na garagem dele, às vezes alugaram um salãozinho comercial perto ali e começaram a trabalhar essa mercadoria. Isso é Tá me ótimo, ouvindo né? bem? Tô te ouvindo. E aí Isso, a gente isso é ajuda, ótimo. eu ajudo eles a estruturar essa loja, porque às vezes começa que a loja começa a dar mais resultado que a mão de obra propriamente dita. Então eles Sim, veem que o negócio pode ter duas vias. Eles podem tanto ir para o lado sim. da mão de obra quanto ir para a venda de material. E eles Sim, a mão de sabem, obra, não sabem estruturar, tem dificuldade nos processos, né? isso. E a mão de obra, ela é limitada, né? A gente tem um limite aí para Sim, poder executar esses trabalhos. Então, quando a gente vende a nossa mão de obra, a gente fica limitado somente a nossa. porque a gente não tem mais tempo para fazer, né? As coisas. Então, realmente, você conseguir transformar essas mais, né, é perfeito, perfeito. Então, é algo assim muito interessante. A gente o caminho tá certíssimo, tem que ajudar esse pessoal a se organizar mesmo. Própria quer um negócio duradouro, ter a sua independência financeira, né? Conquistar aí seus objetivos, sejam pessoais quanto profissionais. E isso é Exato. algo que tem por aí. Fala, Alexandre. Tá me ouvindo? Nossa, deu uma picotada aqui, mas deu para entender. Puta, acho que a minha internet com a chuva aqui no. Eu também tô. Mas é isso aí, Carla. É muito legal ver o que você está fazendo também. Muito legal ver, né, gente como você também na internet, empreendendo, ajudando as pessoas, né, a estruturarem os processos. Eu acho que o Brasil precisa de mais pessoas como você, mais pessoas como nós, para ajudarmos as próximas Nós, pessoas. como Eu acho nós. que isso vem de uma evolução quase que da espécie, né, para a gente prosperar como ser humano, né, como às vezes parece um pouco clichê falar isso, mas eu acredito que no fundo do meu coração é verdade, né? A gente quer que o outro prospere também. Claro que a gente quer também ter um reconhecimento, Gente, quer ter um retorno financeiro, quer ter um retorno de autoridade, quer ter um retorno, um resultado para nós também. A gente, né, não pode falar que não quer, mas eu acredito sim, que a gente quer também a transformação do nosso próximo, né? Eu acho que isso é um trabalho muito romântico, inclusive é harmônico, e eu acredito que a gente precisa desenvolver mais isso nas pessoas, né? Estimular mais, porque eu é vejo que as verdade. pessoas elas são desestimuladas a todo tempo dentro do nosso país, dentro do nosso governo, dentro da nossa estrutura engessada de empreendedorismo. E a gente precisa dar esse gás para essas pessoas, né? A gente precisa Porque tudo motivá-las. parece muito difícil, né? Na nossa vida empreendedora, tudo parece trazendo os conceitos que ajudam a simplificar as coisas e a mostrar que o caminho não é tão difícil assim, poxa, é um alento, né? Nossa. Se a gente clareia, né, a mente do empreendedor, se a gente clareia
o que que ele tem que fazer, a hora que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, às vezes como ele tem que agir, né? Isso daí, nossa, ele vai ter um mapa assim na cabeça dele que vai saber o caminho certinho que ele tem que seguir para ele ter o resultado que ele espera. Caiu? Tá me ouvindo? Vamos Te lá. ouvindo. Só voltando aí nos processos que a gente estava falando, né? Para dar uma resumida, assim, os principais processos macros aí que a gente vê no negócio e que precisam, né, ser organizados de maneira a entender o que vai fazer essas atividades. Então, essas são assim as principais indicações que eu coloco, né, tendo aí um foco para que essas informações, eu sempre falo com os meus tem que preencher a planilha, o caderno, o que for que preencher, essas informações precisam servir de Tem que preencher, tem decisão. que ter o dado, né? Tem que ter o dado para tomar uma decisão. Não adianta você anotar, registrei tudo. Não saber para onde ir. Guardou, fechei o caderno, guardou, fez o que com isso? Esse lucro foi para onde? Reinvestiu em onde? Exatamente. Né? Quais são os investimentos que vai fazer para o negócio? É muito ativas no negócio, né? Quem tem informação é rei hoje em dia, não pode ficar com a informação guardada, não. Tem que saber usar. Total. Usar, é isso aí. Organiza para saber usar as informações ao nosso favor, a favor do nosso negócio, para fazê-lo prosperar. Total. Né? E aí, me diga como estão as coisas por aí. Tá, Tá conseguindo me ouvir? só entendi como estão as coisas por aí. Por aqui tá uma loucura. Na tendência. Região. Aqui na minha região, na região do estado de São Paulo. Consegue enxergar? Né, que a gente está com muita falta de matéria-prima. Né? Isso é uma falta que está acontecendo, eu acredito que em todos os setores aqui de construção, desde cimento, argamassa, ferro, aço, madeira, todos esses materiais estão muito em falta hoje em dia e o preço está extremamente elevado. Então, o povo ainda está meio assustado, não sabe o que fazer, eles estão meio receosos quanto ao que fazer, né? Até as construtoras, incorporadoras aqui da região, elas têm alguns loteamentos que eles vão lançar e eles estão receosos se eles vão conseguir vender, porque ninguém está conseguindo muito construir hoje em dia, né? É um mercado que sempre veio muito bem, sempre veio muito forte aqui, principalmente na minha região aqui, na região de São Paulo, Grande São Paulo, interior de São Paulo, toda essa região aqui é muito forte esse mercado imobiliário, né? E eles não sabem exatamente o que vai ser no ano que vem, eles estão com essa falta de material tremenda e as grandes siderúrgicas, grandes companhias aí que fornecem esses materiais estão sem previsão. Literalmente não sabem quando vai normalizar. Não sei se devido à pandemia, se devido ao material importado que vem da China, que vem de outros mercados. Eu acho que isso impactou de uma forma geral. Né? Acredito que não só no setor de construção civil, mas em todos os setores. Mas eu ainda assim vejo muitos empresários, muitos empreendedores
acreditando no negócio, investindo no negócio, né? Indo para as obras, executando aquilo que se comprometeu lá no passado, né? Cumprindo cronogramas. E isso é que estimula a gente um pouco ainda, incentiva as pessoas ainda a prosperarem, a construírem as próprias casas, fazer aquela reforma que elas estavam adiando, né? As construtoras estão fazendo novos loteamentos, estão fazendo tudo que deveria ser feito com mais agilidade, estão fazendo mais aos passos mais lentos, né? Não tão totalmente parados. Isso já é um ponto importante. Tá bom? Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom conversar com você. Para mim também. A gente poderia fazer obrigada. Isso, acredito que mais vezes durante o ano que vem. Aí a gente poderia combinar mais lives para a gente ver essa evolução do meu mercado, do seu mercado. Eu acredito que isso é muito válido. A gente tem alguns instrumentos aqui, como o Sebrae, como algumas organizações também, você falou, particulares, que incentivam os empreendedores. A gente poderia trazer isso para os seus alunos, trazer isso para os meus alunos, falar, olha, tem uma ferramenta X, Y, Z, que está ajudando as pessoas, que está reunindo essas comunidades, reunindo esses grupos e trazendo um pouquinho de conhecimento de um pouquinho de conhecimento do outro, um pouquinho de conhecimento do outro. Acredito que fortalece muito o negócio de cada um e fomenta isso como um todo, né? É verdade, é verdade. Conte comigo porque você precisar. Muito obrigada. Obrigada a você mesmo, de coração. Foi um ótimo, um prazer enorme estar aqui falando com você. Prazer é todo meu. Portas abertas. Um beijo grande, muito então. Muito obrigado. Feliz Eu que Natal para agradeço, vocês viu? aí. Boas festas. Feliz. Tchau. Esse ano que vem vai ser um ano muito... Vamos tirar foto. Vai ser muito bom para todos nós. Vamos. Vou tirar um print aqui. Aí. Foi. Foi. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Um beijo carinhoso para todo mundo, viu? Fica com Deus. Pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.